Olá, então, agora a minha apresentação. Estudo sobre a Base Nacional Comum Curricular, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Eu sou Elcia Maceira de Carvalho de Silva e este trabalho é sob a orientação da nossa querida professora, doutora Rita Cristiana Barbosa. Muito obrigada, professora, por tudo. Iremos falar a etapa do ensino fundamental, o ensino fundamental no contexto da educação básica, e a etapa do ensino médio, o ensino médio no contexto da educação básica, a BNCC do ensino médio. Agora, sobre a etapa do ensino fundamental. Educação é a base. A BNCC do ensino fundamental, anos iniciais, ao valorizar as situações lúdicas de aprendizagem, aponta para a necessária articulação com as experiências vivenciadas na educação infantil. Tal articulação precisa prever tanto a progressiva sistematização dessas experiências, quanto o desenvolvimento pelos alunos de novas formas de relação com o mundo, novas possibilidades de ler e formular hipóteses sobre os fenômenos, de testá-las, de refutá-las, de elaborar conclusões em uma atitude ativa na construção de conhecimentos. Como se pode ver, desde a base está a autonomia, a atitude ativa e a construção de conhecimentos por parte do aluno, aqui nessa situação, envolvendo situações lúdicas de aprendizagem, ou seja, entre aspas, brincadeiras, educativas. Isso vai promover uma progressão do conhecimento. Então, o documento diz o seguinte: ao longo do ensino fundamental, anos iniciais, a progressão do conhecimento ocorre pela consolidação das aprendizagens anteriores e pela ampliação das práticas de linguagem e da experiência estética e intercultural das crianças, considerando tanto seus interesses e suas expectativas, quanto o que ainda precisam aprender. Ampliam-se a autonomia intelectual, a compreensão de normas e os interesses pela vida social, o que lhes possibilita lidar com sistemas mais amplos, que dizem respeito às relações dos sujeitos entre si, com a natureza, com a história, com a cultura, com as tecnologias e com o ambiente. Então, na base, a BNCC observa que é preciso consolidar toda a construção de aprendizado. Então, o que é que acontece? Tanto os interesses do aluno, como as questões voltadas para o contexto que esse aluno vive. Isso significa dizer, que diante de todas as complexidades que se elegem quando nós estamos falando em consolidação das aprendizagens anteriores e em ampliação das práticas, não se pode ignorar as relações entre as pessoas. Essas pessoas juntas nesse contexto e elas em relação à natureza, à história, à cultura, sobretudo, na atualidade, as tecnologias, com o ambiente.
Isso não pode ser relegado ao esquecimento. Então, o que é que a gente pode, vamos dizer assim, adiantar, né? É que a base com a BNCC, ela se coloca, né, como para o professor, né, como aquele documento que prevê e que considera o interesse do aluno pela vida social, ok? Então, para isso, é preciso fortalecer a autonomia, porque ao longo do ensino fundamental, anos finais, a BNCC prevê os estudantes de uma forma extremamente complexa. O que é que o documento diz? Ao longo do ensino fundamental, anos finais, os estudantes se deparam com desafios de maior complexidade, sobretudo devido à necessidade de se apropriarem das diferentes lógicas de organização, dos conhecimentos relacionados às áreas. Tendo em vista essa maior especialização, é importante, nos vários componentes curriculares, retomar e ressignificar as aprendizagens do ensino fundamental, anos iniciais, no contexto das diferentes áreas, visando ao aprofundamento e à ampliação de repertórios dos estudantes. Um exemplo eu trouxe de ensino religioso, como você pode ver aí, as unidades temáticas, eu recortei identidades, alteridades, manifestações religiosas, os objetos de conhecimento, quando em identidade e alteridade eu vou falar do eu, o outro, o nós, imanência e transcendência, e em manifestações religiosas vou falar de sentimentos, lembranças, memórias e sabores. Mas já por aí. Essas habilidades de identificar e acolher as semelhanças e os diferentes entre o eu e o outro e o nós, reconhecer que o seu nome e o das demais pessoas os identificam e os diferenciam, reconhecer e respeitar as características físicas e subjetivas de cada um, valorizar a diversidade de formas de vida, identificar e acolher sentimentos, lembranças, memórias e saberes de cada um, identificar as diferentes formas pelas quais as pessoas manifestam sentimentos, ideias, gostos e crenças em diferentes. Agora vamos falar a etapa do ensino médio. E aí o Brasil ele se amplifica com o novo ensino médio. O ensino médio, no contexto da educação básica, né, é uma etapa final da educação básica. Direito público subjetivo de todo cidadão brasileiro. Todavia, a realidade educacional do país tem mostrado que essa etapa representa um gargalo na garantia do direito à educação, para além da necessidade de universalizar o atendimento, tem se mostrado crucial garantir a permanência e as aprendizagens dos estudantes, respondendo às suas demandas e aspirações presentes e futuras. Não se pode esquecer que é nessa fase da vida que o ser humano entra em uma etapa complexa de identidade, autoaceitação, reconhecimento. Então, esse gargalo que está na educação básica, que é visto pela BNCC, é algo que precisa ser levado em consideração para garantir o direito à educação. Direito de todos nós. Então, a BNCC do ensino médio se organiza em continuidade ao proposto para a educação infantil e ensino fundamental, centrada no desenvolvimento de competências e orientada pelo princípio da educação integral. Portanto, as competências gerais da educação básica orientam-se igualmente às aprendizagens dessa etapa, como ilustrado no esquema a seguir. Eu não sei se eu trouxe esse esquema, professora. Sejam as aprendizagens iniciais definidas nessa BNCC, sejam aquelas relativas aos diferentes itinerários formativos
cujo detalhamento é prerrogativa dos diferentes sistemas, redes e escolas, conforme previsto na Lei 13.415 de 2017. E aí, o esquema veio ou não? Aqui está competências gerais da educação básica. Então, aqui nós temos esse esqueminha, né, que vai falar de competências de linguagens, né, específicas de matemática, de ciências humanas, da natureza, e tem cada área, né? E tem os itinerários formativos da formação da educação profissional. Para refletir um pouco, eu trouxe essa charge de Bennett, que de um lado, uma criança, uma pessoa, um aluno diz, e aí, vamos para a aula de ensino religioso? E o outro, minha religião não permite. Então é isso, muito obrigada por me ouvir e ter ficado até o final.